Hello, peoples! Mais uma aula de Geografia Básica, aula 11, parte de Cartografia 2. Vamos dar sequência à nossa primeira aula, né, de Cartografia, depois vai ter mais uma terceira. Nessa parte vamos falar sobre globo terrestre, representações, mapas, coordenadas e mapas temáticos. Primeiro lugar, vamos lá. Como se pode fazer a representação da Terra? Olha, a forma melhor, mais perfeita que se pode ter da representação da Terra é isso aqui, é um globo terrestre. Lógico que lembra que a Terra tem aquele formato de geóide, então vai ter um pouquinho de distorção, né, que a gente vai entender daqui a pouco. Mas a melhor forma de se entender o globo terrestre, mapear o planeta Terra, foi essa daqui, é o globo terrestre. Nada vai mudar isso. Então imaginem uma bola. Todo mundo acho que já deve ter comprado uma bola para dar de presente para alguém e foi embrulhar a porra da bola. Aí vai ficar isso aqui tudo amassado. Caralho, embrulhar uma bola é uma merda. Você vai pegar o papel, você põe a bola, vai amassar todo o papel, não é? A mesma forma é o planeta Terra. Se você embrulhar, conseguir se embrulhar ele num papel, ele vai distorcer. Não tem como, sempre distorce, sempre distorce. Por isso que a gente fala que a melhor representação sempre foi e sempre será o globo terrestre. A gente vai entender isso daí. Existem várias formas de se fazer mapas hoje, né? A gente vai ver algumas delas. Tem uma, inclusive, que parece uma mexerica em gomos, né? Ela não é tão ruim, só que para leitura visual é uma bosta. Então vamos ver como é que se forma. Então criou-se técnicas com esse nome de projeção de cartografia. Então pelo texto, é uma técnica que permite a representação da Terra em uma superfície plana. Ou seja, a Terra é redonda, em formato de cilindro, aliás, de uma bola praticamente. Você tem que passar essa bola para uma superfície plana, um pedaço de papel assim. Porra, é difícil, sempre vai ter alguma distorção, a gente vai ver a seguir. Então a primeira que se usa para fazer principalmente o mapa mundi é a cilíndrica. Então pega-se o planeta Terra, faz-se um cilindro em volta dela e mapeia. Nota, a região do Equador, no meio, ela vai ficar com a parte encostada na porra do cilindro, certo? Então vai ficar perfeito. A parte de cima vai distorcer, gente. Se você colocar o papel aqui e abrir, não tem como. Então sempre, quanto mais você se afasta do Equador, maior vai ser a distorção. Sempre vai ser assim. Então qualquer mapa mundi, que se tem ideia, a única coisa mais correta que você vai ter é a linha do Equador. Então você vai ligar, por exemplo, a parte que está ligada ao Equador da América do Norte até a Europa, você vai ter uma coisa até que meio que precisa. Se você pegar, por exemplo, do sul do Chile aqui com a Oceania, vai dar uma diferença do caralho. Muita diferença. Olhando no mapa parece que o negócio é longe pra cacete, né? Só que nota que é aqui embaixo, não é tão longe assim. É bem menor. Acho que deu pra vocês entenderem como é que funciona, né? Então esse é um dos tipos que se faz, normalmente usado para fazer escalas pequenas, ou seja, lugares grandes. A gente vai falar sobre escalas depois. Você vai fazer um mapa, por exemplo, da América do Sul, a gente vai fazer uma cilíndrica, pegando a Europa, pegando a África, etc. Então esse é um dos tipos de projeções. Outra é a forma faz tipo de um funil, que é a cônica, né? E daí se abre mais ou menos um leque. A precisão, nesse caso, vai ser melhor na parte dos polos, ou seja, onde a folha do papel está encostando. Ou seja, nesse caso aqui o trópico, né? Deve ser lá para latitude 28, 30 mais ou menos. Ou seja, onde a folha de papel está encostando vai ficar melhor. Quase não usa esse mapa, embora ele não seja tão ruim, dependendo do lugar que você vai. E a outra forma são as azimutais, onde você vai pegar uma parte só
do planeta Terra e encosta. Nota também, onde você está encostando a folha do papel é preciso. Conforme você se afasta do papel, vai dando uma certa distorção. Ou seja, sempre vai ter distorção. Sempre, não tem como. Aqui a parte do meio do papel vai ficar um pouco melhor. Isso aqui você pode fazer desse lado, do lado de cá, da parte dos polos, de onde você quiser. Assim como a cônica também, né? Você pode fazer ela nesse caso aqui está pegando o hemisfério norte, mas você poderia pegar, por exemplo, só a América, ou hemisfério sul, ou só a Europa, de qualquer forma. Então as imutais são as mais usadas para fazer mapas, por exemplo, um pouco menores. Então vamos ver, essa aqui seria, por exemplo, uma azimutal pegando a parte da Europa. Para ter uma ideia, isso pode ser da Europa, pode ser da América, pode ser da África, pode ser de qualquer coisa. Para entender mapas, a gente tem que entender primeiro coordenadas geográficas. Eu já tinha dado uma faladinha sobre isso em alguma aula. Isso aqui, gente, é muito importante. Isso cai em prova, cai em Enem, cai em tudo quanto é lugar. Quem vai fazer prova do Enem aí vai se fuder com essa porra aqui. É fácil de entender, é fácil. Para quem já jogou, por exemplo, Batalha Naval, porra, é uma teta. Não é do tempo de vocês, mas foda-se. Então o que se fizeram? Pegaram um globo e dividiram ele. Já tinha falado sobre o Equador, né? Que é onde divide a Terra como se fosse uma laranja ao meio. Equador vai te dar latitude 0. Conforme você se afasta para baixo, vai de 0 a 90. No caso para baixo, sul. No caso para cima, norte. Então, latitude, por exemplo, 25, latitude 25 sul vai estar pegando o Brasil, latitude 25 norte vai estar pegando os Estados Unidos. E longitude é a mesma coisa, só que divide pelo meridiano de Greenwich, que tem esse nome por um motivo, eu não vou nem falar dessa porra aí. Mas tem aqui, meridiano de Greenwich, que é o 0. Tudo que está de um lado ou de outro vai ter vários números que vai de 0 a 180, leste ou oeste. A gente vai ver a seguir num mapa um pouquinho melhor. Esse aqui é uma forma mais esférica, né? Aliás, esse aqui também é uma forma esférica, mas é a mesma coisa. Aqui dá para ver melhor. Então vamos lá. Equador, certo? Equador, bonito, lindo, maravilhoso. Para cima, norte, latitude vai de 0 a 90, norte. E de 0 a 90, sul. Tudo que estiver abaixo do Equador é sul, tudo que estiver acima é norte. Não vou de falar em cima e norte porque assim não existe uma posição certa, mas olhando a gente entende, né? Tem o meridiano de Greenwich, que ele divide também em leste-oeste, ou seja, nós estamos do lado oeste, Europa, parte da África, Oceania e Ásia, do lado leste. Aqui está em inglês, né? Este. Mas é leste-oeste. Não tem dificuldade nenhuma. Então, quando você vai pegar uma localização, você vai usar até um GPS, alguns que dão essa opção, né? Eu vou num lugar que é latitude tal, longitude tal. Então, vamos lá. Latitude, por exemplo, 20 sul, pegando aqui no Brasil, vai dar lá para o lado nordeste, e pegando meridiano 50, vai, 50 oeste. Vai te dar um ponto exato em algum lugar aqui do Brasil. Fácil, né? Quando, por exemplo, os caras estavam fazendo, na época da Guerra Fria, os caras tinham lá os mísseis americanos, os mísseis soviéticos. Se eles fossem mandar mísseis, era por latitude e longitude. Eles colocavam lá as coordenadas, pum, vamos pegar o Washington, pega a latitude e longitude deles. Pá, 60, 90 e assim vai. Dá pra entender essa porra, né? Não é uma coisa tão difícil assim. Então temos depois os tipos de mapa. Com a latitude e longitude, para se mapear os mapas, isso foi uma ideia mais ou menos lá dos americanos, né? Ou da Europa. O que eles querem dizer? Que tudo que estiver abaixo do Equador, eles vão colocar a latitude certa, por exemplo. A gente vê aqui, 20, 10, 20, 30, 40, aí os 50 e os 60 dá um espacinho um pouquinho maior, não é? Para cima a gente vê 10, 20, 30, 40. Do 40 para o 60 ele aumenta um pouco, e do 60 para o 80 aumenta muito. Olha a diferença que está aqui, nem consta, né, a parte do
80. Com isso eles fizeram o quê? Ampliaram a parte norte. Por isso que eu falo 1000 vezes que a melhor representação de se ver a Terra é pelo globo. O que eles ganham com isso daqui? Como eles aumentaram aqui, eles aumentaram toda a parte ao norte do planeta. Ou seja, deu a impressão que os Estados Unidos é muito maior do que é, e deu a impressão de que a Europa também é muito maior do que ela. A Europa já é pequena, ela cabe inteirinha aqui no Brasil. Mas olhando por esse mapa não, parece que ela é grande. Assim como os Estados Unidos, não é muito maior do que o Brasil, mas você olhando fala, caralho, o bagulho é gigante, e não é. Aí teve um cara que fez outro tipo de projeção que seria mais certa, de Peters. Então nota, olha a diferença que tem entre o Brasil, por exemplo, ou a América do Sul inteira e a América do Norte. Olha, olhando um e o outro. Essa aqui seria a mais certa, a de Peters, pouco usada. Eles justificaram isso, dizendo que como na região norte do planeta tem as ilhas do Canadá, tem muitas terras, fizeram isso para aumentar, para facilitar a visualização. Pode até ser isso, mas porra, dá a impressão, né, você olhando no mapa, caralho, o bagulho é gigante. Não é nada disso. Vendo dessa forma também, normalmente o mapa mundi, como a gente vê, é assim. A Europa ao centro. Por que a porra da Europa tem que estar no centro? Porra, se há uma esfera, por que não colocam a América no centro, põe a Ásia pra cá? Entendeu? Justamente porque para deixar a impressão de que a Europa é mais importante de qualquer outra coisa, ou que os Estados Unidos é maior. Então, nos mapamundi, principalmente, tem esse negócio. Podia fazer um mapamundi com América, né, ao centro. Podiam ter aumentado o hemisfério sul, igual aumentaram o norte, já que aumentaram um, aumenta o outro. Ah, foda-se, não vou discutir isso daí não. Só para vocês verem a diferença. Projeção de Mercator, que é a mais usada até hoje, e a projeção de Peters, que deveria ser a mais usada, mas não é. Porém, é um pouco mais correta. Lembrando que o globo sempre vai ser melhor do que ver qualquer outro tipo de mapa assim. Seguindo, aqui. Vamos passar agora para mapas de temas, né? Mapas com temas. Caracas, tá de rosca essa porra aqui. Vamos, filho. Aí. Bom, a partir da elaboração de mapas, para que servem mapas? Pode ter 1000 utilidades. Você pode fazer mapa do que você quiser. Você pode mapear várias coisas. Então, eu pus alguns exemplos aqui. Esse é o mapa, por exemplo, sobre altimetria. Então ele mostra a altimetria no caso aqui o Brasil, né? Altimetria 0, você vê que tem um código de coisa, eu vou falar isso na próxima aula. Das cores frias ele vai subindo até as quentes. As frias são as regiões mais baixas, ou seja, altitude 0, nível do mar, até as mais altas. No caso do Brasil, a mais alta é 2.820 metros. E fica nessa região aqui do sudeste, uma parte, pegando a parte do nordeste, uma parte do sul. O resto, a parte azul, é tudo nível do mar, ou seja, bem baixo. Então é um tipo de mapa. Vamos ver também nos mapas. Normalmente seria obrigatório ter orientação geográfica, lembra das Rosas do Vento? Todo mapa deveria ter isso, mas nem todos têm. Todo mapa tem que ter uma legenda, essa aqui tem. Tem que ter uma escala, que a gente vai falar nisso depois. Tá aqui, ó, tem outra legenda. Teria que ter um ano também, não sei se tem, né? Teria que ter uma data e um tema. Altimetria do Brasil. Esse tem. Tá quase completo. Mas muito mapa a gente acha, principalmente pelo Google aí, não tem essas informações todas. Bom, esse é um outro mapa com tema, é o mapa da divisão dos continentes. Então dá para ver bem, embora não tenha legenda, mas a gente sabe, né, onde é a América, onde é a Europa, a Ásia, a Oceania, a África. É um tipo de mapa, um temático. Esse é um outro mapa com tema, com IDH, a gente vai falar nisso sobre quando entrar em geografia humana, né? Então, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem uma certa medida. O estado de São Paulo é o IDH, um dos mais altos aqui do Brasil. Porém, dividindo isso daqui em regiões, a gente vê que tem regiões muito pobres. É um índice que vai de 0 a 1. Então tem regiões ricas, regiões pobres e tudo mais. A gente vai falar sobre isso depois, só para entender que isso aqui é um mapa com um tema. Esse é um outro mapa com tema também, que mostra a região do Oriente Médio.
Fala sobre etnias e religiões no Oriente Médio. É um mapa bem interessante de se ver. Mapa temático, criado para uma certa finalidade. Esse aqui já é um mapa, por exemplo, de um bairro. Então, nota para vocês verem a diferença. Eu estava falando sobre mapa mundi, sobre continente, depois falei sobre o mapa sobre DH, estou falando agora sobre um mapa regional, de um bairro, de onde tem bebida, onde tem diversão, onde tem lazer, a porra toda, né? E esse outro mapa, que é mais ou menos como o mapa é uma representação gráfica de qualquer espaço, isso aqui pode ser visto como um mapa. É uma planta de uma casa, também pode ser visto como um mapa. Você pegou a sua casa e mapeou ela. Você pode fazer isso. Você pode mapear sua rua, seu bairro. Você pode mapear qualquer coisa. Tudo mapa. Esse aqui é um mapa da linha ferroviária da cidade de São Paulo, mapa onde inclui metrôs e trens e tudo mais. Esse é um mapa da violência no Rio. Ai, puta que pariu, no Rio só tem violência. Gente, quando você for pro Rio, pega um mapinha desse aqui, ele está dizendo onde tem mais ocorrências, onde tem menos ocorrências. É só para vocês terem ideia do que se dá para fazer com mapas, né? Qualquer coisa, qualquer tipo de tema, ou seja, tudo. Mapa é tudo na nossa vida. Deu para sacar? Gente, essa foi a segunda parte de cartografia. Vamos ter a terceira ainda, tá? Espero que tenham gostado. Não esquece de dar ok. Não esquece de falar pro seu vizinho. Fala, tem um filho da puta dando aula de geografia que é do caralho. Fala lá pro cara. Se o cara quiser mandar ir tomar no cu, pode mandar também, eu não vou. Beleza? E outra coisa que eu queria deixar claro é que nenhuma dessas aulas é editada, não sei se vocês perceberam isso. Uma porque eu não sei editar vídeo, outra porque eu não quero. Gente, beijo pra vocês, até a próxima. É nóis!